ouvintes do programa Inclusive. Essa semana a gente está com uma edição inédita. A gente vai falar sobre os Jogos Mundiais Berlim 2023, denominadas as Olimpíadas Especiais Brasil. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe a Ana Paula Mendonça Soares. Ela chefiou a delegação brasileira nesses Jogos Mundiais. Tudo bom com você, Ana Paula? Quero que você se Tudo bem, apresente aqui. Rosa? É um prazer, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Ana Paula Soares. Eu sou diretora administrativa da Fundação Special Olympics Brasil. Trabalho aqui na Fundação há 13 anos. Então, a minha vida nos últimos 13 anos tem sido dedicada à causa da pessoa com deficiência, né, intelectual. E já pela quarta vez eu sou chefe de delegação nessas missões internacionais, né? Então, só para a gente contextualizar, o nome da nossa fundação é a Fundação Special Olympics, é um nome em inglês, mas a gente aqui no Brasil, a gente funciona e faz questão de funcionar como Olimpíadas Especiais Brasil. É um movimento que nasceu nos Estados Unidos, então tem esse nome né, estrangeiro, mas a gente tem que falar com o nosso público localmente, que é o português, é a nossa língua, né? Então a gente aqui é Olimpíadas Especiais Brasil, e esse nome em inglês é o nome do evento mundial. Então, os Jogos de Berlim são Special Olympics Berlim. São as Olimpíadas Especiais que acontecem a cada 4 anos. Como existe um evento olímpico normal, a Olimpíada regular é de 4 em 4 anos, a nossa também é de 4 em 4 anos, né? E com públicos diferentes. Então, a cada 4 anos, a gente leva uma delegação brasileira para onde está sendo realizada a competição, e esse ano foi em Berlim, e eu tive mais uma vez essa honra de ser chefe dessa delegação. Foi uma delegação menor que a dos anos anteriores, mas que a gente veio com muita história para contar, muitas medalhas e muitos avanços. Essa delegação foi formada por quantos atletas? Ó, dos 36 membros da delegação, 25 eram atletas. Desses 25, a gente tinha grande parte, acho que foram 20 atletas com deficiência intelectual. E os outros são atletas sem deficiência intelectual, que hoje em dia fazem parte do nosso público também, porque a gente chama isso de esporte unificado, ou seja, no nosso caso de Berlim, a gente tinha uma equipe de basquete 3x3, que é o basquete de rua, onde 2 atletas tinham deficiência e um não. Da mesma forma, no tênis, a gente tem o jogo de dupla, né, do tênis de quadra, um atleta com deficiência e outro sem deficiência. A tendência nossa é cada vez mais misturar as pessoas. Não necessariamente a gente precisa ter uma equipe só com pessoas com deficiência. O grande lance, né, eu acho que o grande poder do esporte unificado é justamente a gente provar que a convivência é possível, que o treinamento é possível, que a competição é possível, que o ganho é para ambas as partes. Então, a gente teve atletas com deficiência, atletas sem deficiência, os técnicos e eu como chefe de delegação, e uma médica. Então, esses foram os 36 membros da delegação. É muito importante o que você falou, né? Porque ainda existe muito preconceito com relação Com à certeza. deficiência como um todo, Uhum, inclusive a intelectual, né? E a partir do uhum. momento que você tem aí uma equipe onde você traz, aí você integra, né? Vamos chamar de para-atletas com os atletas, então é muito Uhum. importante, é uma iniciativa que é inspiradora, inclusive, né? É muito importante. Esse realmente eu acho que é um movimento que não tem volta. A gente cada vez mais a gente quer incluir em outras modalidades essa convivência muito importante e onde todo mundo ganha, né? A pessoa com deficiência, ela precisa estar realmente incluída nas cenas cotidianas, né? Então, eles têm esse direito de estar em todas as cenas. E dentro do esporte, eles também têm esse direito, né? Não tem só o direito de participar de uma competição esportiva, mas de ter ao lado dele uma pessoa sem deficiência. Contanto que essas duas pessoas tenham o mesmo nível de habilidade, a mesma compreensão do jogo, isso é possível. E é um ganho muito importante para os dois, né? Hoje a gente tem esporte unificado, como a gente chama, em futebol, a gente tem equipe de futebol com
com atletas com e sem deficiência, a gente tem no basquete, a gente tem no handebol. É muito fácil quando a gente fala de modalidades coletivas, né? Que você pode misturar os membros do time. Mas nas modalidades individuais também, por exemplo, numa natação, é que não teve em Berlim essa oportunidade, mas numa natação onde você faça uma prova de revezamento, você pode ter dois atletas com deficiência e dois sem fazendo revezamento. Cada um vai dar o seu melhor ali naquela prova, né? E essa é a tendência, Rosa. A gente acha que isso vai realmente faz toda a diferença, é todo o diferencial do nosso movimento Olimpíadas Especiais. E aí, as principais categorias que foram medalhistas, eu tenho aqui uma relação, no atletismo, o Dave Arruda e a Thaisa Pinheiros, eles são deficientes intelectuais ou não? São, são. No atletismo, a gente só tem atleta com deficiência. A gente foi com 4 atletas: o Davi, a Thaísa, o Marcelino, que também tem uma deficiência física, mas obrigatoriamente tem a deficiência intelectual, e a Bruna. Todos eles têm deficiência intelectual, porque o nosso movimento ele é para pessoa com deficiência intelectual, sabe? Eventualmente, a pessoa pode ter até a deficiência física também. Mas para participar das Olimpíadas Especiais, você tem que ter a deficiência intelectual, a não ser que você seja esse parceiro que a gente chama, que é o atleta sem deficiência, que até pode ter uma deficiência física, mas ele vai entrar como parceiro e não como atleta. Ele vai estar ajudando aquele atleta também, com o que ele também pode contribuir. Mas é um movimento para a pessoa com deficiência intelectual e para os autistas também. A gente, nessa delegação, a gente tinha, se não me engano, três atletas no espectro autista. Então, enfim, a gente tem várias experiências, né, que Eu a vou gente perguntar viveu. quais eram as deficiências intelectuais, né? Síndrome de Down. Isso, síndrome de Down, qualquer comprometimento intelectual que possa vir de uma paralisia cerebral. A gente teve atleta nessa que teve meningite e que teve um comprometimento intelectual. Então, basicamente, são as síndromes, né, relacionadas à deficiência intelectual e incluímos também o autismo. Muito bem. Além do atletismo, quais outras modalidades receberam medalhas? A gente participou em 7 modalidades. A gente foi no atletismo, na bocha, na ginástica rítmica, no basquete 3x3, na natação, no tênis de campo e o tênis de mesa. Dessas, acho que medalha, porque na Special Olympics a gente não tem só o ouro, prata e bronze. A premiação vai até o 8º lugar. Então, você tem a medalha de ouro, de prata, de bronze, de quarto, de quinto, de sexto, de sétimo e oitavo. Todos os atletas recebem medalha, né? Isso é muito importante para a autoestima deles, né? Que geralmente as competições de altíssimo rendimento, você só tem ouro, prata e bronze, se você ficou depois, você não recebe nada. Na nossa competição, todos recebem medalha. Então, a gente teve muitas medalhas na ginástica rítmica, acho que foi o maior número de medalhas foi na ginástica rítmica. No atletismo, a gente não teve ouro, prata e bronze. A gente teve medalha no tênis de mesa, teve medalha no tênis, na natação a gente não teve medalha de bronze na natação. A gente calhou praticamente em todas as modalidades. Foi a primeira vez que a gente foi com tênis de mesa e foi excelente. A gente sempre vai com atletismo e natação, que são as modalidades que são mais praticadas, né? Mas foi uma experiência incrível, a organização dos Jogos impecável em Berlim. Como eu te falei, já é a 4ª vez que eu participo como chefe de delegação e eu achei uma das edições assim mais bem organizadas, né? Berlim é uma cidade que eu não conhecia, mas é uma cidade organizada também que facilitou muito o transporte dos atletas, porque o transporte público lá é muito bom, funciona de fato e com acessibilidade para quem precisava. Isso facilitou muito o dia a dia nosso num outro país, né? Porque você pode imaginar a roda que você viajar com 20 atletas com deficiência, longe do pai e da mãe, num outro país, uma língua que não tem nada a ver com o que eles falam, nem é próximo assim, porque quando a gente vai para algum lugar que fala inglês, eles ainda têm alguma diferença, mas na Alemanha, zero. E é sempre um estresse, né? Porque tudo tem que funcionar, tudo tem que dar certo, nada pode dar errado.
é uma responsabilidade muito grande. Mas foi muito fácil lá. A gente realmente tinha todo o apoio de qualquer emergência necessária de saúde ou de algum acidente, enfim, tudo a gente foi muito bem servido lá. Então, foi uma experiência que eu diria assim, muito positiva, talvez uma das melhores edições que a gente tenha participado. Muito bem. Vocês já sabem onde vai ser a próxima sede? Então, Rosa, tá uma. Geralmente, quando termina a competição, É. ele já anunciou a próxima. Mas hoje em dia existe uma dificuldade muito grande, né, de você conseguir cidades que abracem um evento desse tamanho. Até os próprios Jogos Olímpicos, né, tem tido, o Comitê Olímpico Internacional tem tido dificuldade de conseguir, porque, só para você ter uma ideia, Rosa, esse evento é o segundo maior evento esportivo do mundo, o nosso, né? Special Olympics, só fica atrás mesmo da Olimpíada. Então, Olimpíadas que geralmente envolvem uns 10 mil atletas, no nosso caso foram 7 mil atletas, é um evento gigantesco. Então, não é todo lugar que comporta um evento desse tamanho. Então, parece que hoje existe uma candidatura para os próximos e quem concorre tem uma cidade na Austrália chamada Perth, Doha, e tem mais uma, Perth, Doha, e eu acho que alguma no Oriente Médio, eu não me lembro agora qual. Então tem uma competição aí, né, para ver quem é que consegue as melhores condições para os nossos atletas, né, para os atletas do mundo inteiro participarem na próxima, que é daqui a 4 anos. Muito bem. E lá, você chefiou a delegação brasileira, mas tinha as outras delegações, né, de outros países. Houve também essa integração, né? Vocês também tiveram Nossa, é essa muito oportunidade legal. de fazer esse intercâmbio, né? Por exemplo, com É atletas. muito legal. Porque assim, a gente consegue fazer vários intercâmbios aí, né? A gente, eu acho que nessa edição foram 172 países, se não me engano, é muita gente diferente, né? Muitas culturas diferentes. E a gente, como líderes da delegação e os próprios técnicos, a gente tem a oportunidade de trocar informações com os técnicos de outros países. E os atletas também, por mais que não falem a língua, eles se comunicam do jeito que eles conseguem e se comunicam. Então, assim, a gente vê, é muito legal de ver um atleta do Brasil tentando se comunicar com um atleta da Índia, tentando se comunicar com um atleta do Canadá, e rindo, e fazendo trocas, né? Trocando o tempo inteiro. E eu acho que isso é muito uma mensagem para todo mundo, né? Que, assim, a pessoa com deficiência é, é muito mal interpretada e é muito julgada, né? Como se fosse uma pessoa que não tem capacidade. A primeira coisa que passa na cabeça é uma pessoa que não tem capacidade. E eles têm muitas capacidades, né? E a de comunicação é uma delas. A gente vê como eles conseguem se comunicar e eles não têm o filtro que a gente tem. De repente a gente fica meio sem jeito, né? Com medo de errar na hora de fazer uma comunicação e eles se jogam. E se comunicam do jeito que eles conseguem, e eu acho isso muito legal, muito positivo, um exemplo para a gente também. Eu quero saber, assim, por exemplo, você também, vocês formam novos atletas, vocês apoiam, vocês indicam os caminhos das pedras, aí como, por exemplo, é, eu tenho lá um filho que tem uma aptidão, ele tem síndrome de Down, ele Uhum. tem certa aptidão, ele já está começando um treino, como é que eu posso intensificar e chegar a integrá-lo para participar de uma competição oficial? Quais seriam os caminhos, assim? Não é um caminho muito fácil, Rosa, vou ser sincera com você. Por quê? Porque, primeiro assim, a gente, as festas Olimpíadas Especiais do Brasil está em 8 estados só no Brasil, né? Isso é muito ruim, porque nós somos 27 estados e a gente não consegue, né, chegar em todos os lugares, porque a gente não tem nenhum tipo de apoio assim mais robusto, né, como um Comitê Paralímpico, por exemplo, tem. A gente não tem uma ajuda fixa, né, do governo. Então a gente anda conforme a gente consegue, né? Crescer de acordo com o que a gente pode. Mas digamos que hoje, em um desses estados que a gente está presente, se, né, você identifica, meu filho tem aptidão para o futebol. Como que acontece isso? O nosso trabalho, em Olimpíadas Especiais, ele começa capacitando profissionais de educação física dentro da nossa metodologia. A gente tem uma metodologia própria de treinamento para pessoas com deficiência intelectual,
que isso gera uma capacitação, uma não, várias capacitações, vários módulos. Então, os profissionais de educação física, eles têm que estar capacitados nesses módulos para que eles comecem a treinar os alunos, as crianças que já estão em algum lugar, seja na instituição, vou ter uma criança, um adolescente que frequente uma APAE, por exemplo. A gente tem acordo com as APAES. Então, a gente treina aquele profissional de educação física da APAE para ele começar a treinar aquele atleta em alguma modalidade esportiva. A partir de que ele é treinado, o professor é treinado, o que a gente, né, passa nos nossos treinamentos, a gente começa também, paralelo a isso, a promover competições. Então, a gente tem um calendário oficial e essas instituições onde os professores já são treinados podem se inscrever para participar. Então, esses atletas eles vão participando das competições e vão ganhando, e todo que ganha vai entrando para um banco de dados, né, os medalhistas de ouro, para serem sorteados para um evento internacional. Por quê? Porque a gente não tem um número de vagas grande, você vê, esse ano foram 20 vagas para atletas, e a gente tem muito atleta. Então, como que você vai escolher quem que você vai levar? A gente não tem índice como uma Paralimpíada, como uma. Todo mundo pode participar das Olimpíadas Especiais, independente do nível de habilidade. Pode ser um atleta que tem um nível baixo, mas ele pode participar. Ele só vai concorrer com quem tem o mesmo nível de habilidade dele. Mas dentro do que ele é capaz de fazer, ele pode ser um medalhista de ouro e ele entra no banco de dados. Então, eu posso ter, o Comitê Internacional pode me dar 5 vagas para atletismo. Eu não vou levar os 5 do melhor nível que eu tenho que ganhou medalha de ouro, vai entrar para o sorteio. Eu posso levar 5 do nível baixíssimo. Não importa, é uma oportunidade para aquele atleta ter uma experiência internacional, que isso vai ser muito importante para o crescimento dele, isso vai ser muito importante para a vida dele, para a vida da família dele. Então, a gente não exclui ninguém, todo mundo tem as mesmas chances de participar. Só que além de ganhar a sua prova, né, ou a sua modalidade, a sua competição, você também tem que ter a sorte de ser sorteado para um evento internacional. Aí a gente afunila, né, porque as vagas são poucas, né, infelizmente, né? Entendi. Tem algum contato que você possa deixar para mais informações, para que Olha, quem esteja a nos gente no ouvindo. site tem tudo lá. Tudo, né, dentro do site, o que você tiver de dúvida, você vai ter um e-mail específico para tirar essa dúvida. Geralmente, assim, isso que você acabou de colocar, né? Se a gente tem um filho ou alguém que você conheça que gostaria de participar, sempre chega para mim e a gente é, tenta encaminhar para algum lugar onde tenha o nosso treinamento, né? Então, dentro do nosso site, que é o www.specialolympics.org.br, tem bastante informação. A gente também está presente no Instagram, né, com Olimpíadas Especiais Brasil, e eu acho que são e Facebook também, Olimpíadas Especiais Brasil. Então, qualquer um desses 3 canais vai ter a forma melhor, mais eficiente e rápida de contato. Eu vi aqui que vocês têm embaixadores, né? E Sim. aí eles também, assim, Cafu, Romário, Zico, Lucas Moura, Jaque Uhum. Silva, enfim. E até aqui o Michel Phelps também, É, ele é um dos é, embaixadores. a gente tem os embaixadores internacionais e os locais, né? Os embaixadores internacionais do movimento, geralmente são essas lendas do esporte. Então, tem Michael Phelps, o Nadal também é embaixador, tem vários que são celebridades. E aqui no Brasil a gente tem as nossas celebridades também que apoiam o nosso movimento, como você falou, o Zico, o Romário, a Jaque Silva, são embaixadores que realmente nos ajudam, não financeiramente, mas nos ajudam abrindo portas, nos ajudam postando os nossos eventos e as nossas campanhas. Então, a gente tem hoje o Lucas Moura, também ajuda bastante, o William Bigode ajuda bastante. Tem muita gente legal que abraça o nosso movimento e que nos ajuda a divulgar, porque eu tenho certeza que você teve que dar uma pesquisada para a gente conversar, porque nós não somos tão conhecidos como, por exemplo, o movimento paralímpico, né, que é muito Sim, famoso. sim. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar, as pessoas têm que saber que existe né, que existe essa possibilidade, que existe esse trabalho. E, assim, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui, eu quero que você deixe uma mensagem, assim, por si só, esse trabalho é muito inspirador,
é Uhum. otimista, é positivo. E assim, quantas oportunidades às vezes são perdidas porque a pessoa desconhece alguns caminhos. Por isso que Exato. fiz questão aí de você mostrar, né, de você trazer Uhum. aí para a gente como é que funciona, como é que é essa dinâmica. Que quiçá, né? A gente tem aí alguns escondidos e que de repente É assim, isso aí. para você competir, para você ser atleta, para você se integrar a esse universo, o empenho, não adianta, a dedicação é permanente, né? Uma vez que você É isso aí. quer É trilhar isso em aí. novos rumos, né? E aí eu quero uma mensagem de final, né, dessa entrevista, para que a Uhum. gente é, possa inspirar mais e mais aí os nossos seguidores e ouvintes. É legal. Bom, assim, o que eu penso é que a pessoa com deficiência, principalmente a deficiência intelectual, ela tem que ter muita ajuda de outras pessoas, né? A deficiência física, a pessoa com deficiência física, ela tem mais recursos do que a pessoa com deficiência intelectual, geralmente tem poucos recursos de fala, de se expressar, e a gente precisa ajudar muito nisso. E assim, tem que ser uma corrente, Rosa, muito positiva e muito forte, porque é uma questão de direitos, né? Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem os mesmos direitos que as outras. E a gente tem que tentar ao máximo garantir esses direitos. A gente ouve muito discurso, né? Que o esporte é para todos, por exemplo, e em que medida que realmente esse discurso é real, né? Não é tão real assim. Então, se é para todos, tem que ser para todos mesmo. Se a saúde é para todos, tem que ser para todos mesmo. Então, no final das contas, o nosso movimento ele usa o esporte, né, como uma ferramenta, como uma porta de entrada, mas uma porta de entrada para garantir direitos dessas pessoas com deficiência. Então, a gente passa de ser somente um canal que, através do esporte, né, zela e preza e estimula a pessoa com deficiência intelectual, mas a gente tenta ser uma plataforma mais ampla, né, uma plataforma que a gente consiga atingir não só a parte de esporte, mas de saúde, de educação inclusiva, de empregabilidade. O esporte é uma desculpa boa para a gente poder garantir os outros direitos das pessoas com deficiência intelectual. Então, peço aos seus ouvintes, né, aos seus seguidores, que nos acompanhem nas redes sociais e vejam o trabalho que a gente tem feito com muito amor. E espero que cada vez mais a gente tenha também mais seguidores e mais pessoas apoiando, porque a gente tem que se ajudar, né? A gente, como ONG, a gente precisa realmente de visibilidade, precisa dessa ajuda da população, né? Não dá mais para a gente esperar só que o governo nos ajude, a gente tem que ir buscando pessoas que também entendam a nossa missão e acreditem no nosso trabalho. Então, é tudo por eles e por uma sociedade mais justa. Muito bem, caros ouvintes e seguidores. Ana Paula, volto a te agradecer por participar, por trazer importantes reflexões, importantes informações, orientações aqui para o nosso público e que o meu programa, inclusive, inspire, que traga aí novos atletas, quiçá, né? A gente nunca sabe. Nossa, Tem muita para a gente que gente é fica ótimo. escondidinha. Gente, não, que não pode se esconder, tem que vir para a cena. Muito bem, essa foi a edição do programa Inclusive.